A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos hoje, olha, São Gonçalo, debaixo de chuva. Muita chuva hoje aqui em São Gonçalo, né? E praticamente desde a parte da manhã, né? Desde a parte da manhã que nós estamos tendo aí esta chuva, né? E agora deu uma chuva contínua. Mas nós estamos aqui, irmãos, para prosseguirmos com a leitura da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel. Hoje nós estaremos lendo o livro de Samuel, capítulo 19. Estaremos falando sobre dois tópicos. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi, e o segundo é Mical, engana a seu pai e salva Davi. Então nós vamos estar lendo a palavra, como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra, porque o nosso propósito aqui é obtermos conhecimento da palavra de Deus. E a gente só obtém conhecimento se nós praticarmos, né, a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E graças a Deus, né, já concluímos o Novo Testamento, né, por completo. Já lemos também do Velho Testamento, né, Salmos e também Provérbios, né? E demos o nosso início de Gênesis e já estamos em 1 Samuel, capítulo 19 e versículo 1. Amém? Então, vamos já iniciar a nossa leitura? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Amém? Então vamos à leitura neste momento. Primeiro livro de Samuel, 19 e verso 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Verso 2. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora, guarda-te pela manhã e fica-te no lugar oculto e esconde-te. Verso 3. E sairei eu e estarei na mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houve e te anunciarei. Verso 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peques, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Verso 5. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Verso 8. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerás. Verso 7. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas
levou Davi e Saul, e esteve perante ele como dantes. Verso 8. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Verso 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, tangendo Davi com a mão o instrumento de música. Verso 10. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Verso 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. No que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Vamos agora para o tópico 2, que é: Mical engana a seu pai e salva a Davi. Primeiro livro de Samuel 19 e versículo 12, que diz assim: Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Verso 13. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. Verso 14. E, mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Verso 15. Então Saul mandou mensageiros que visse Davi, dizendo: trazem-mo mesmo na cama para que o mate. Verso 16. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Verso 17. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de matar-te. Verso 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Verso 19. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Verso 21.
E avisando disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Verso 22. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntou e disse: Onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Verso 23. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Vamos agora para o versículo 24 e final. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Então nós vimos aí mais uma grande vitória, vamos dizer assim, na vida de Davi. A primeira parte aqui a gente vê que Jonatas, filho de Saul, ele sabendo, né, que Davi não estava com aquela amizade, vamos dizer assim, com aquela proteção, né, com o rei, mas Jonatas tinha feito ali uma comunhão de alma no capítulo anterior que a gente leu, né, o texto, ele coloca para todos nós que Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. Era um amor muito grande de um para com o outro. E chega um momento que Jonatas, ele fala para com Davi: Davi, você fica aí, que eu vou conversar com meu pai, vou colocar o teu nome no meio da conversa, para a gente ver o que ele vai falar, e depois eu venho transmitir para você. E a gente vê que no campo, Jonatas e o rei Saul, eles começam a falar de Davi. E quando fala, né, da benfeitoria, dos bens que Davi tinha feito ali para o povo de Israel, que era pelejar, né, contra os filisteus e não sair derrotado, sair vitorioso. Você lembra que Jonatas fala para com seu pai Saul: não peques, né? Não peques, porque Saul tinha o desejo, a vontade, era de colocar um ponto final na vida de Davi. Lembra das mulheres, né, que gritava lá que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, né? Então isso entrou como um insulto para Saul, ele sendo rei, e entre aspas, Davi, né, não sendo nada, sendo apenas, né, um ungido de Deus também, vamos dizer assim, né? Ele era o rei que ainda não tinha tomado. Não, ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. A Lília está me corrigindo aqui, ó. Ele já tinha sido ungido rei, mas só que ele não tinha tomado a posição de rei, porque Saul estava ainda no meio. E eu lembro que Saul coloca ele como pajem de armas, né? Ele era um guerreiro ali também para poder proteger a vida de Saul. Mas chega um momento que Saul cria aquele ciúme, vamos dizer assim, né? Davi está sendo mais aclamado do que eu. E aí, na vida
vamos dizer, o ser humano natural, geralmente ele quer, né, sempre ser ali o status, quer que o seu status seja melhor. É o centro das atenções, como a Lília está dizendo aqui. E a gente vê que Jonatas pergunta para seu pai, né? Pecarias tu contra um sangue inocente? Quer dizer, matando Davi sem causa? O rei Saul, ele dá ouvido ao que Jonatas fala, e aí o rei Saul fala: vive o Senhor que não morrerá Davi. Aquilo ali para o coração de Jonatas foi uma alegria. E a gente vê que o texto coloca para nós que chamam Davi, coloca os dois de frente ali, tudo uma boa, mas depois, mais uma vez, como diz o texto, né? O mal sobrevai, né? Não é o mal, é o espírito mal da parte do Senhor se torna novamente sobre Saul. E aí cria novamente aquele desejo, né, de cravar Davi na parede, que era com aquela funda, mas todas as vezes que ele lançava aquela funda, Davi se desviava. Davi foge. A gente vai ver que a mulher, né, de Saul, deixa eu dar uma lida aqui. Não, quando ele foge, se esconde, descobrem aonde ele está, e quando descobrem aonde ele está, o que Mical, né? O que Mical faz? Mical vai e fala para Davi: olha, você tem que fugir, porque se você continuar essa noite, de manhã você morrerá. E agora? Foge como? A gente vai ver que Mical, ela pega uma estátua, coloca sobre a cama, pega ali pele de cabra e coloca ali também uma coberta. E quando chega pela manhã, os mensageiros de Saul chegam para poder pegar Davi. Mical fala: olha, ele está doente. E aí eles voltam para dizer para Saul: ele está doente. Saul, com o ódio, a raiva que estava dentro dele, fala para com os mensageiros: não traga ele em cima de uma cama, que eu quero matar ele aqui. Só tá doente para Saul não era grande coisa, ele queria matar. E quando envia novamente os mensageiros chegam lá para pegar Davi. Quando vai ver, era uma estátua e pele de cabra em cima da cama. Davi já tinha, fugido há muito tempo. Uma parte que eu acho bastante interessante nesta passagem bíblica é quando os mensageiros encontram com Samuel e com Davi em Naiote. E ali eles profetizando, ali eles orando, os mensageiros também caem ali na graça de Deus e começam a profetizar também. Quer dizer, esses não retornam. Saul manda mais mensageiros. Quando chega diante do profeta Samuel, diante de Davi, começam também a profetizar também. Esses já não retornam. Saul manda mais mensageiros. Por final, Saul fala: eu não vou mandar mais ninguém não, agora quem vai sou eu. E quando Saul vai, o texto vai dizer para nós que ele também começou a profetizar. Então dá para nós entendermos, irmãos, que
A graça de Deus que caía ali em Naiote, em Ramá, era uma graça muito grande. Mas a gente vai prosseguir com a nossa leitura a partir de amanhã, quarta-feira, o capítulo 20, e vamos seguir em frente para nós compreendermos qual será exatamente, a conclusão destas pelejas todas ali do povo de Israel. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa falar cada vez mais em teu coração. Quero lembrar, meus irmãos, que amanhã nós estaremos aqui em mais uma live e todos vocês são os nossos convidados para poder estar conosco nestas lives, que é a leitura da Palavra de Deus, para nós obtermos conhecimento da Palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Eu quero neste momento fazer uma oração, quero agradecer o Senhor nosso Deus por tudo o que o Senhor tem realizado, por esta chuvinha fina, que está caindo aqui em São Gonçalo, uma chuva contínua, mas é bênção de Deus para as nossas vidas. Então vamos falar com o Senhor em oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória em favor deste irmão, em favor desta irmã, em favor deste lar, em favor desta família. Ó Deus de poder, eu peço a Ti, Pai, guarda, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, abençoa este lar, abençoa, Senhor, esta família. Coloca, meu Deus, as Tuas mãos poderosas. Eu peço a Ti, Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento para com a Tua palavra. Abra, Senhor, o entendimento deste irmão, desta irmã. Senhor, sejas conosco. É o que eu Te peço, Pai. Eu Te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Foi aí mais um momento da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E amanhã nós estaremos aqui para mais um momento da leitura da palavra. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.